E eu queria que você abrisse aí sua Bíblia, se você quiser, no livro de Gênesis, capítulo 1. Gênesis, capítulo 1. Esse texto é bem fácil de achar. Está aí no comecinho da sua Bíblia. A gente está falando hoje de começos ou recomeços, não é mesmo? Aliás, o tema para a Lagoinha em 2021 é recomeço. Recomeço, é ano de recomeçar. Então, nada melhor do que a gente começar do princípio. Né? Gênesis capítulo 1. A gente vai ler o versículo 26 e 27. Todo mundo aí encontrou? Amém? Glória a Deus. Gênesis capítulo 1, verso 26, diz assim a palavra de Deus. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra, sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Queria orar com você mais uma vez. Feche os seus olhos. Senhor, nós te louvamos por essa noite maravilhosa, Pai. Que o Senhor continue derramando do Teu Espírito Santo sobre nós. Ó Senhor, fala aos nossos corações essa noite. Cumpre, Senhor, o Teu propósito, Senhor. O que o Senhor tem para nós. Dá-nos a Tua porção de hoje. Nós te pedimos e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Eu prometo parar de falar esse ano ainda, tá bom? Mas que noite especial. Que noite especial. E que maravilha poder passar ela aqui na igreja com vocês. Noite onde nós entregamos a Deus o nosso ano e da mesma forma recebemos dele um novo ano. E cada ano que passa nós aprendemos tantas coisas, não é mesmo? E uma das coisas que eu tenho aprendido, e não só 2020 me ensinou isso, mas eu tenho aprendido ao longo dos anos, é que o ser humano não nasce pronto, ele se torna. Você ao longo da vida vai se tornando quem você é. E eu acredito que isso está descrito aqui na Bíblia Sagrada. E o texto que nós lemos agora fala que Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. E quando se fala o homem, nós estamos falando do gênero humano, homem e mulher. Ou seja, isso me diz que nós não somos determinados geneticamente. É verdade que nós somos muito influenciados pela nossa bagagem genética, mas uma coisa é a genética que define a cor dos nossos olhos, nossa composição física, e outra coisa é a bagagem genética que determina nosso comportamento, a nossa personalidade. A nossa identidade física, é claro que ela se explica por uma carga genética que cada um de nós carrega e que recebemos de herança familiar. Isso é claro para nós. Mas a nossa personalidade, o nosso comportamento e especialmente a nossa identidade como pessoas, isso não é explicado apenas pela nossa carga genética. Por isso nós dizemos que nós estamos em um vir a ser, nós estamos em construção. E os estudiosos eles vão dizer que 50% do que nós somos se devem às nossas interações com o ambiente, se devem aos nossos vínculos de afetos primários, se devem aos nossos relacionamentos. Mas apesar de tudo que se diz e se discute sobre quanto nós somos determinados, o certo é que ninguém sabe nascendo ser humano. Ninguém nasce sabendo ser humano. Ainda mais na essência do que é realmente ser humano. A verdade é que nós vamos nos tornando humanos enquanto nós vamos vivendo. E eu espero que em 2020 você tenha se tornado um pouco mais humano. E eu espero que eu, em 2020, tenha me tornado um pouco mais humano. E qual é o nosso modelo de humanidade? O modelo de humanidade que nós temos é essa imagem e semelhança de Deus expressa em nós.
O apóstolo Paulo, lá na sua carta aos Colossenses, no capítulo 1, verso 15, ele vai dizer assim: Ele, Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois deles foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. E o que Paulo está dizendo aqui é que Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível. Então, quando nós lemos que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, para nós é muito razoável pensar que nós então fomos criados para nos tornarmos semelhantes a Jesus. Esse é o caminho espiritual cristão que nós falamos. É esse tornar-se uma expressão mais plena possível da imagem de Deus, e esse tornar-se, essa expressão passa necessariamente ou acontece nesse processo de seguir a Jesus. Porque Ele é a referência, sendo Ele a imagem do Deus invisível. Então é para Ele que eu olho. Eu olho para Jesus, Ele é o padrão de humanidade ao qual eu tenho que me conformar. E esse caminho de se conformar a essa imagem e semelhança de Cristo é, sem dúvida nenhuma, um caminho de integridade, um caminho de inteireza, de fazer florescer ou de fazer desabrochar em nós a nossa verdadeira identidade. E sabe qual é a nossa verdadeira identidade? É que nós somos filhos de Deus. Essa é a nossa identidade. E quando olhamos a Bíblia Sagrada com atenção, nós vamos ver que ela vai nos dar os passos que nós temos que seguir nesse processo de nos tornarmos a imagem e semelhança de Jesus, e processo que é também um caminho de encontro com a nossa identidade verdadeira. E encontrar esse caminho e encontrar essa verdadeira identidade é muito importante para nós, porque ser cristão é muito mais do que encontrar com Jesus, crer que Ele é meu Salvador e ir para o céu depois que eu morrer, é muito mais. Ser cristão significa muito mais. Porque ser um seguidor de Jesus é entrar por um caminho onde cada dia mais eu vou me tornando um ser humano à imagem de Deus e à imagem do seu Filho. E isso implica em um processo contínuo e constante de transformação. Implica em recomeço. Implica em um processo contínuo e constante de perceber, e de me perceber e perceber as mentiras, perceber os sofismas que são instalados na minha mente e substituí-las pelas verdades de Deus para a minha vida. Significa ser transformado constantemente pela renovação do nosso entendimento, para que a gente descubra qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E a vontade de Deus para nós é esse encontro com a nossa identidade verdadeira. Afinal de contas, quem é o Xande aos olhos de Deus? Quem é você aos olhos de Deus? Quem é este ser humano aos olhos de Deus? Ou o que Deus deseja que esse ser humano seja? Quem é de verdade? E uma das melhores ferramentas para se descobrir essa verdade é ler a palavra de Deus. É ler a Bíblia. Afinal de contas, Tiago, o apóstolo, ele nos fala em sua carta que ler a Bíblia é como se colocar diante do espelho. E esse espelho reflete exatamente quem nós somos. Então precisamos ter a coragem de nos colocar diante da Bíblia Sagrada e buscar nesses textos sagrados as verdades que estão contidas neles. Porque são essas verdades que devem ser os alicerces da nossa vida. Eu tenho certeza de que o equilíbrio fantástico, extraordinário que Jesus tinha, vinha da certeza de que Ele era Filho de Deus. Essa era a sua identidade, nada podia mudar ou abalar isso, nada.
Quando Jesus é batizado, o céu se abre, ele é revestido pelo Espírito Santo e se ouve uma voz do céu dizendo: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. E eu creio que essa mesma voz ecoa sobre cada um de nós. Esse é meu filho amado, essa é minha filha amada, em quem eu tenho alegria. Você que se encontrou com Jesus, foi revestido pelo Espírito Santo, foi revestido de Cristo, você já ouviu essa voz. Você já ouviu essa voz, e essa é a sua identidade verdadeira, você é filho de Deus. Você pode dizer aí no seu lugar comigo: eu sou filho de Deus. Nós somos filhos de Deus, aleluia. Essa é a nossa identidade. Então eu penso que Gênesis não foi escrito para nós apenas para dizer como que Deus criou o homem, mas para nos dar o significado da existência humana. A Bíblia nos ensina o que significa ser gente e como nós nos tornamos essa imagem de Deus e a imagem do seu Filho Jesus. E tem alguns passos que eu identifiquei aqui, e se você me permitir, eu gostaria de compartilhar com vocês. Passos que eu te encorajo a seguir em 2021. Passos que eu tenho certeza que vão transformar a sua vida. O primeiro dele está em Gênesis 3, no versículo 9. E Gênesis 3 conta a história da queda do homem. Conta a história do homem comendo do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque no capítulo 2 de Gênesis tem uma séria advertência de Deus ao homem para que ele não comesse do fruto. Mas Gênesis 3 começa com um diálogo entre a mulher e a serpente. E ela come do fruto e dá o fruto também ao homem, e o homem come também do fruto. E ao comer do fruto, o homem e a mulher, eles se escondem no meio do jardim. E no cair da tarde, quando Deus andava pelo jardim, ele chama o homem e a mulher e pergunta para eles. Está em Gênesis 3, versículo 9. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde está você? Onde está você? Mas presta atenção, porque você consegue imaginar o Deus onisciente e todo-poderoso, que sabe todas as coisas, que esse Deus ele está perdido sem saber onde Adão está? Não faz sentido. Não faz o menor sentido que Deus não soubesse onde Adão estava. Que Deus não soubesse o lugar geográfico ou atrás de qual moita Adão estava escondido. Não é possível. Mas o texto bíblico ele é muito interessante, porque ele diz que o Senhor chamou o homem perguntando. Chamou o homem perguntando. E as palavras que ele usa para chamar o homem é a pergunta: onde está você? Isso não é tanto uma pergunta, mas é uma convocação, é um chamamento. É mais ou menos Deus dizendo para Adão: Adão, não adianta se esconder, meu filho, mostra sua cara. Adão, para de se esconder, apareça. Venha me encarar, venha me olhar de frente. Então Deus o chama perguntando: onde está você? E talvez perguntando para Adão o seguinte: Adão, você sabe onde você está? Como se Adão tivesse se perdido dele mesmo. Mas esse chamado para que Adão saia do seu esconderijo pode servir para nós como um chamado para que nós possamos assumir a responsabilidade pela nossa existência. Ou seja, você quer encontrar-se a si mesmo, você quer descobrir a sua identidade, você quer saber quem você deve ser aos olhos de Deus, então assuma a responsabilidade sobre esse ser. Pare de se esconder, porque a gente costuma se esconder atrás de muitas coisas. Adão devia estar atrás de alguma moita aqui, mas nós de vez em quando dizemos: olha, isso aí é culpa dos meus pais. Isso aí é culpa da economia. Ah, isso aí é culpa dos meus filhos. Isso aí é por causa da pandemia, é o Covid. E eu gostaria de te dizer: não terceirize. Você é o que você é. Então assuma a responsabilidade de ser quem você é. Não diga: eu sou o que sou por causa dos meus pais. Pode até ser que por um tempo da sua vida você tenha vivido o que viveu por causa dos seus pais, mas você não pode viver a vida toda escondido atrás dos seus pais. Ah, eu sou o que sou porque eu não tive pais. Pode ser que a sua orfandade, ela signifique muita coisa na sua identidade, mas você não pode ser determinado pela sua orfandade.
Você tem que ser determinado pela imagem e semelhança de Deus, que é a sua vocação. Então há um momento que na sua vida você tem que fazer como Adão, e sair de trás da moita e assumir a responsabilidade pelo seu ser. Porque não importa muito o que a vida fez com você, mas importa mesmo é o que você fez com o que a vida fez com você. Não importa muito o que a vida fez com você, mas o que importa mesmo é o que você fez com o que a vida fez com você. Adão, onde está você? É um chamamento. Mostre a sua cara, Adão, mostre onde você está. E o Adão até mostra a cara, mas continua escondido, porque Deus pergunta a ele, o que é que você fez, Adão? E ele responde, eu não fiz nada, quem fez foi a mulher que você me deu. Saiu de trás da moita e escondeu atrás da mulher. Ah, pastor, se você fosse casado com a minha mulher, você também ia ser assim. Não pode. Não é o homem ou a mulher com quem você se casou que determina quem você é, mas é a sua vocação. É a imagem e semelhança de Deus em você. Não é a pandemia, não é a economia, não são as circunstâncias que determinam quem você é, mas é a sua vocação, é a imagem e semelhança de Deus em você. Então saia de trás da moita. Porque você não pode permitir que nada, nem outra pessoa determine quem você é. Quem determina quem você é Deus. E Ele já determinou quando Ele te disse, você é meu filho amado, você é minha filha amada, em quem eu tenho alegria. Você é a imagem de Deus. Então onde está você? É um chamamento a assumir a responsabilidade. Onde está você, Adão? Então Adão sai, se esconde atrás da mulher. E Deus fala com ele, com a mulher eu falo depois, o papo agora é com você, Adão. Você que tem que assumir a responsabilidade. Então o primeiro passo é assumir a responsabilidade pela nossa vida. Assumir a responsabilidade de ser quem nós somos. E principalmente, assumir a responsabilidade de nos tornarmos quem nós devemos ou quem nós podemos ser aos olhos de Deus. E em Gênesis há um segundo chamado que vai nos levar ao segundo passo. E esse chamado está em Gênesis 12, versículo 1, que diz assim, então o Senhor disse a Abraão, saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Saia da sua terra, do meio dos seus parentes, da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Não é apenas um chamamento para uma viagem, não é apenas uma mudança geográfica, é sair da casa do pai, dos parentes, da sua terra, é sair. E melhor, é um chamado para sair ao encontro de si mesmo. Saia do que você está acostumado a ser, para que você seja aquilo que você pode ser, ou que você deve ser. Para que você seja o que pode ou o que deve ser, você tem que sair. O chamado é para se colocar em movimento. E o maior desafio aqui não é o destino que você vai chegar, mas é a caminhada, é a própria caminhada. Esse é o desafio. O destino não importa tanto quanto o sair. E Abraão responde, eu vou para onde? Não importa, eu vou te mostrar, Abraão, para onde você vai. Mas você tem que sair. E o problema é que nós não gostamos de chamados assim. Porque quando a gente ouve alguém dizendo para a gente assim, vamos comigo? Qual que é a nossa resposta imediata? Vamos para onde? Nós queremos saber o destino, é montanha ou é praia? Eu levo roupa de frio ou levo roupa de calor? Mas o chamado para Abraão é coloque-se em movimento. E por quê? Porque nós vamos nos tornando pessoas, é nessa caminhada, nós vamos nos tornando pessoas, é nos nossos encontros, nas nossas interações. Eu vejo isso aqui como um chamado ao abandono das nossas zonas de conforto e de segurança. É Deus falando conosco, saia e tenha coragem de romper. Tenha coragem de conhecer, tenha coragem de avaliar. A casa do seu pai, a sua parentela, a sua terra, é o conhecido desde sempre. É mais ou menos como um pai que tem um filho e pode ser que esse pai não seja um cara assim muito consciente, muito sensato, entende? E às vezes a criança ainda nem nasceu ainda e o pai já vai lá e dá uma camisa do Cruzeiro para essa criança. Aí a criança cresce achando que a coisa mais natural do mundo é ser cruzeirense.
Porque ela cresceu naquele ambiente de cruzeiro, sabe? E o que essa palavra está dizendo para nós é, aquilo que existe na sua vida desde sempre, pode não ser a verdade ou pode não ser o melhor para você. E não necessariamente precisa ser definitivo na sua vida. Não é que você, que é cruzeirense, vai se tornar atleticano, não é isso. Mesmo que esse seja um ato de profunda sabedoria. Mas o que você tem que entender é que o mundo, ele é maior do que o cruzeiro. Que aquilo que para você existe desde sempre não é tudo. Mas é só aquilo que para você existe desde sempre. E sair da terra, da parentela, é sair daquilo que é desde sempre. É colocar os olhos para enxergar a volta. E é colocar-se em movimento. Mas é preciso coragem para isso. Sair da zona de conforto e ir para o lugar aonde Deus está te chamando. Porque Ele está te chamando em algum lugar. Abraão foi chamado a se mexer, a dar um passo. E eu creio que Deus está nos chamando para isso. Então, em 2021, dê um passo, se mexa. Saia da sua zona de segurança, da sua zona de conforto e vá na direção que Deus está te mostrando. E fique atento, porque é sempre Ele quem nos guia mesmo. Que em 2021 Deus possa abrir os seus olhos espirituais, que Deus possa abrir os seus ouvidos espirituais, e que você possa enxergar, que você possa ouvir onde Ele está te chamando. Amém? O terceiro passo está em Gênesis 32, versículo 27. E esse capítulo conta a história de Jacó. Talvez a mais conhecida das histórias de Jacó. Jacó, que era filho de Isaac, que comprou a primogenitura de Esaú, que é jurado de morte pelo seu irmão. Jacó, que era semi-analfabeto, porque dizem que ele amava Raquel e não Lia. E é péssima essa, mas eu não tinha como perder a oportunidade. Mas a Bíblia nos mostra um Jacó que trama, um Jacó que engana, um Jacó que vive em um conflito terrível, até que no capítulo 32 ele chega ao Vale de Jaboque. E diz a palavra de Deus que aqui no Vale de Jaboque ele luta com Deus. E em sua luta ele ouve também uma pergunta, que está aí em Gênesis 32, versículo 27. E a pergunta é, qual é o seu nome? Mas eu penso que a pergunta aqui é, quem realmente você é? Porque na Bíblia Sagrada o nome define a identidade. Por isso que Deus se recusa a dar um nome. Quando Moisés pergunta para Deus qual é o seu nome, ele diz, eu não tenho nome, eu sou o que sou. Ou eu estou sendo sempre. Você não vai conseguir me definir, Moisés. Ou você não vai conseguir estabelecer limites. Deus não cabe em nenhum limite. E dar um nome significa identificar. E quando você identifica, você cristaliza e você controla aquela identidade. Por isso que o homem dá nome aos animais. E por isso que cavalo vai ser sempre cavalo. É por isso que expulsar um demônio de um mudo era considerado um milagre messiânico. Porque antes de Jesus só se podia expulsar um demônio se alguém soubesse o nome desse demônio. Então de um mudo não tinha jeito. Então quando Deus pergunta aqui, qual é o seu nome? Ele está dizendo, qual é a sua identidade? Quem realmente você é? Se defina para mim. Porque o nome Jacó, ele quer dizer enganador, quer dizer suplantador. Jacó brigava com Esaú dentro da barriga da mãe. Então quando Deus pergunta para ele o nome dele, ele está dizendo, Jacó, qual é a sua verdade? Quem você é mesmo? O que a palavra de Deus está dizendo para a gente é, olha, assuma a responsabilidade, pare de se esconder. Então movimente-se, interaja, para que você enxergue melhor e tenha uma mente renovada. Mas assuma a sua verdade. Diga, eu sou mentiroso mesmo. Eu sou covarde mesmo. Eu sou invejoso mesmo. Eu não gosto de mim. Porque, preste atenção, enquanto você não descobrir e assumir o que realmente você é, você não tem um ponto de partida para se tornar aquilo que Deus quer que você seja. Enquanto você não descobrir e assumir o que realmente você é, você não tem um ponto de partida para Deus te tornar aquilo que Ele quer
que você seja. Para que você se torne o que Deus quer que você seja, você tem que ter um encontro com você mesmo, com a sua verdade. Então assuma a sua verdade. Quem é você? Ah, eu sou um sujeito que odeio meu pai. Ah, eu sou um sujeito que odeio meu irmão. Mas você tem que assumir isso, por mais vergonhoso que seja. Deus, Ele não está perguntando quem você acha que você deveria ser. Deus está perguntando qual é a sua verdade, quem você é. E não é fácil se assumir. E é justamente isso que significa a palavra confessar. Confessar é isso, porque quando lá em 1 João diz aquele que confessar o seu pecado, a tradução literal de confessar, ela é homologar. Homologar. E o que é homologar? É quando Deus diz assim para a gente, olha, você é um sujeito muito arrogante. E você responde, sou mesmo, Senhor. Você homologa, você confessa. A confissão é Deus dizendo para você, admita quem você é, porque enquanto você não admitir quem você é, eu não vou abençoar você. Foi assim aqui com Jacó, na luta dele com Deus, a luta de Jacó com Deus, ou a luta de Deus com Jacó, onde Jacó fala, olha, eu não vou deixar o Senhor ir embora enquanto o Senhor não me abençoar, como se Deus não quisesse abençoar, mas Deus sempre quer nos abençoar. Mas para nos abençoar, Ele quer a nossa verdade. E Ele não quer nos abençoar do jeito que nós queremos que Ele nos abençoe. Ele quer nos abençoar do jeito que Ele quer nos abençoar. É como se Deus dissesse para Jacó, Jacó, para eu abençoar você, você tem que vir para a luz e admitir a verdade. Eu não posso abençoar a sua mentira. Eu não posso abençoar você enquanto você finge ser aquilo que você não é. E a luta de Jacó é que ele não quer admitir quem ele é. Nós precisamos assumir a nossa verdade. Deus só se relaciona com pessoas autênticas, pessoas inteiras. Êxodo capítulo 3, aqui está o que eu penso ser o quarto passo, que é o chamado de Moisés, chamado que é um chamado muito parecido com o chamado de Abraão. Moisés vê uma sarça que arde em chamas, mas não se consome, e ele se aproxima para ver o que era aquilo. E Êxodo 3:5 vai dizer assim, então disse Deus, não se aproxime, tire a sandália dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Não se aproxime, Moisés, tire a sandália dos pés, pois o lugar que você está é terra santa. E você sabe que Moisés era hebreu, mas foi criado como príncipe no Egito. Então ele mata um egípcio e ele foge, com medo ele foge para o deserto e vai viver na casa de Jetro, seu sogro. E nesse ponto da história ele já tem 3 ambientes. Ele é hebreu, mas ele foi criado no Egito e vive em um ambiente nômade no deserto. Quem ele é então? Ele é hebreu, ele é egípcio, ele é o filho de Jetro agora. Ele está nesse conflito, a quem ou ao que eu vou ser leal? E em meio a esse conflito ele ouve Deus chamando em meio a uma sarça que arde e não se consome. E Deus diz para ele, tire as sandálias dos pés, pois o lugar que você está é santo. E por quê? Por que Deus fala isso com ele? Por quê? Porque as sandálias, elas fazem o quê? Elas fazem a interface entre nossos pés e o solo. É isso que as sandálias fazem. Entre o que nós somos e o que existe de verdade. A sandália, ela nos protege. Ela não deixa que a gente entre em contato com o solo. Mas Deus não está na sandália, Deus está no solo sagrado. A sandália é aquilo que eu me agarrei e que faz sentido para mim. Aliás, a sandália, para se tornar confortável, ela toma a forma dos nossos pés. O sapato, ele vai nos protegendo. Então, tire as sandálias dos pés, jogue fora esses pensamentos arraigados, entre em contato direto com a realidade, e a realidade é Cristo. Abra-se para o novo. Abra-se para o novo. E eu creio que se a gente conseguir em nossa caminhada de nos tornarmos a semelhança de Jesus, e se conseguirmos esse ano que já vem chegando, dar esses 4 passos, assumindo a nossa responsabilidade pela nossa vida, nos colocando em movimento, assumindo a nossa verdade, nos abrindo para o novo de Deus para nós. Porque
Quando a gente olha para Jesus no relato dos evangelhos, a gente vê isso acontecendo com a vida dele. Por exemplo, no meio da multidão, Jesus ele é tocado por uma mulher e ele para e diz: quem me tocou? Mostre a sua cara. Eu não me relaciono com gente escondida no meio da multidão. Quem me tocou? O que é algo bem parecido com assuma a responsabilidade sobre o seu ato. Saia do seu esconderijo, assuma a responsabilidade pelo que você fez, assuma quem você é. Quem foi que me tocou? Então, Lucas capítulo 8 é bem parecido com Gênesis 3. Em outra oportunidade, Jesus está de frente para o mar da Galileia, conversando com alguns pescadores, e ele diz a esses pescadores: sigam-me. E Lucas capítulo 5 vai dizer que aqueles homens, eles deixaram seus barcos, deixaram as suas redes, deixaram seus pais e seguiram a Jesus, colocaram-se em movimento. Saíram da casa do pai, da parentela. Sigam-me para onde? E eu creio que Jesus responderia: não é sigam-me para onde, é sigam-me para que vocês se tornem o que vocês devem ser. Porque Jesus diz para eles assim: sigam-me e vocês se tornarão outro tipo de gente. Hoje vocês pescam peixes, mas vocês serão pescadores de homens. Não é o lugar, meus irmãos, não é o destino que importa. É que tipo de gente a gente se torna enquanto a gente anda com Jesus. Então se coloque em movimento. Tenham coragem. E Lucas 5 também é muito parecido com Gênesis 12. Lembra quando Deus pergunta a Jacó qual é a sua verdade? Se explique para mim. Jesus faz a mesma coisa com Saulo em Atos, no capítulo 9. Porque quando Saulo está a caminho de Damasco, e ele cai no chão, cai do cavalo, literalmente, e uma grande luz o envolve, e ele ouve uma voz dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? É como se Deus dissesse: apresente a sua verdade, Saulo. O que é que você tem a me dizer? Quais são as suas razões, Saulo? O que motiva você? Por que esse ódio todo contra mim, Saulo? E é muito interessante como Deus gosta dessas conversas francas. Porque por meio do profeta ele diz ao povo de Israel: vinde a mim e arrazoemos. O que é que está pegando, meu filho? Me fala, quais são as suas razões? Qual é a sua verdade? E esse é o mesmo convite feito a Saulo de Tarso. E quando Deus diz a Moisés: tire as sandálias dos pés, ele também diz a Nicodemos: olha, Nicodemos, tudo que você sabe como doutor da lei está te atrapalhando de ter um encontro comigo. A tocar no que é santo, no que é sagrado. Então tire a sandália dos pés, Nicodemos. Só aquele que nascer de novo vai ter um encontro real comigo. Você sabe muita coisa, você sabe tudo, mas você sabe tudo é de sandália, você não sabe nada de solo sagrado. Você não entende de pé no chão. Solo sagrado é para quem tem coragem de tirar as sandálias. E é também o mesmo convite que Jesus faz para nós, quando ele diz: arrependam-se. Porque o que é arrepender-se, senão o abrir a nossa mente para uma renovação? Abrir a nossa vida para um recomeço. É um colocar-se diante de Deus dizendo: Deus, eu estou aberto para o novo que o Senhor quiser colocar diante de mim. Eu estou aberto para 2021. Eu estou aberto para 2021. O caminho do discipulado de Jesus é esse caminho de se tornar-se a imagem de Jesus. Mas para isso nós temos que parar de nos esconder. Nós temos que nos colocar em movimento, assumir a nossa verdade e estar dispostos a tirar as sandálias. Porque aí Deus começa a trabalhar na nossa vida. Meus irmãos, as marcas de Deus dentro de cada um de nós clamam por aparecer. Deus está nos chamando para dizermos para Ele: eis-me aqui, que eu seja o que Tu queres que eu seja. O chamado de Deus para as nossas vidas é um chamado de ser. O problema é que nós estamos condicionados a achar que o chamado de Deus é um chamado para fazer.
Mas o principal chamado de Deus para nós é o chamado para ser. E existe uma dimensão de ser que ela é singular e que clama por aparecer em você. E essa dimensão é a sua verdadeira identidade. Você é filho de Deus. Você é filha de Deus. Existe uma imagem de Deus em você que ela é só sua e que ela tem que aflorar. C.S. Lewis, ele diz que todos nós estamos destinados a ser como Cristo. E você poderia dizer assim para ele, então quer dizer que todos nós estamos destinados a ser pessoas iguais, porque todos nós buscamos ser iguais a Jesus? E eu penso que ele te responderia, não, porque ser igual a Cristo é ser o máximo que nós individualmente podemos ser em uma relação com Ele. Porque é mais ou menos assim, imagina o sal. Assim como o sal, ele em boa medida derramado sobre todos os alimentos, não deixa todos os alimentos com o mesmo gosto, mas o sal em boa medida derramado sobre os alimentos deixa a cenoura com gosto de cenoura, deixa a batata com gosto de batata, deixa o chuchu que não tem gosto de nada com gosto de chuchu. Também quando Cristo é derramado em nós, nós nos tornamos mais nós mesmos. E esse é o chamado de Deus para nós, um chamado para ser. O chamado para retomarmos a nossa verdadeira humanidade. O apóstolo Paulo, ele escreve aos Coríntios, em sua segunda carta, no capítulo 3, no versículo 3, e lá ele diz que nós somos como uma carta de Cristo para o mundo, escritas não com tinta, mas pelo Espírito Santo de Deus. A nossa mensagem principal, meus irmãos, não é o evangelho que cremos, mas é a vida que temos. Aquilo que mais vai fascinar os homens a respeito do Cristo que habita em nós, somos nós mesmos. Porque Cristo é invisível, mas nós não somos. E antes das pessoas serem atraídas a Cristo, elas serão atraídas a nós. Nós somos a carta de Deus, conhecida e lida por todos os homens. E esse é o nosso grande chamado. Não é o que eu vou fazer para Deus em 2021, mas é um chamado para o que é que eu vou ser. É um chamado para a sua identidade como pessoa. E é somente em Cristo que você conseguirá ser aquilo que você foi chamado a ser. Porque Cristo derramado sobre você faz com que você seja quem você realmente é. Cristo derramado sobre você faz com que você seja quem você realmente é. Não se esconda mais. Coloque-se em movimento, assuma sua verdade e esteja aberto para o novo. Esse é um grande desafio para 2021. Um grande desafio. O caminho da autenticidade, o caminho da honestidade, o caminho da integridade. Existe um chamado para você e para mim. E um chamado que só você pode responder. E que só eu posso responder. E eu quero responder. O seu ministério, meu irmão, é ser você. O seu ministério, minha irmã, é ser você. Para que as pessoas leiam a sua vida e se encantem com Deus. Efésios 2, verso 10 diz assim, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. E o que isso quer dizer? Quando aparece aí no versículo 10 a palavra feitura, essa palavra seria mais bem traduzida por poema. Você, meu irmão, você, minha irmã, é um poema singular de Deus. E em Cristo Jesus você pode se encontrar nisso. Se sentir livre para ser esse poema. Expressar-se para manifestar na sua vida as boas obras de Deus. Viver de tal maneira que as pessoas olhem para você e perguntem assim, que lindo, quem fez? Foi Deus quem fez. Não é assim com uma obra de arte, com uma poesia. Você lê um texto lindo que toca a sua alma, o que você diz? Quem escreveu? Você ouve uma música, quem compôs essa música? Como é o nome desse pintor? O que a palavra de Deus ela está dizendo para nós é que em nosso encontro com Cristo,
essa beleza ela deve aparecer de tal modo que as pessoas vão dizer: que lindo isso, que lindo a sua vida, que lindo você é, que beleza que eu não vi em nenhum outro lugar. De onde que vem isso? Vem de Deus. Eu respondi ao chamado, eu me coloquei em movimento, eu assumi a minha verdade e eu me abri para o novo de Deus na minha vida. Eu quero ser o que Deus me chamou para ser. E cada dia traz para nós uma oportunidade de recomeçar. Nós estamos em um caminho e todo dia, em cada dia, eu me levanto e eu digo: Senhor, graças te dou porque as tuas misericórdias se renovaram mais uma vez na minha vida. E com o nascer do sol, o Senhor me dá uma oportunidade de recomeçar de novo. E amanhã, 2021, é uma nova oportunidade que Deus está nos dando de recomeçar. E eu oro e eu te peço, em 2021, coloque-se no caminho do discipulado de Jesus. Não se esconda. Não se acomode. Não tenha medo de enfrentar as suas verdades. Tenha coragem de tirar as suas sandálias e abrir-se para o novo de Deus. Um ano inteirinho, novo em folha, que Deus tem para você. Eu queria te convidar a se colocar de pé comigo. Em 2021, deixe que Deus imprima em você, forje em você a imagem do Filho dele, Jesus. Pois Jesus é a imagem perfeita do Deus invisível. Cristo em você é a esperança da glória. Eu queria louvar a Deus junto com vocês, já nos preparando para a Santa Ceia.